ITCMD, Imposto de Transmissão Causa-Morte Doação, o reflexo tributário nas questões de direito de família e sucessões. ITCMD causa-mortes é aquele que incide sobre a herança. Então, quando a pessoa deixa a herança, a gente tem que recolher o ITCMD, o imposto sobre essa herança. Imposto de competência estadual, quando temos bens imóveis, segue-se a situação do bem, o estado em que se encontra aquele bem. Bens móveis, na situação do domicílio do falecido, onde se processa o inventário. Agora nós vamos ver efetivamente, na prática, qual é o passo a passo para o recolhimento desse tributo. Então, vamos ver como na prática a gente recolhe, faz a declaração desse tributo para poder pagar. Bom, em relação ao ITCMD, de novo, depende do estado que você está, ou depende do estado em que o bem imóvel que você está fazendo a partilha está situado. Você tem que ir no site lá da Secretaria Estadual daquele estado específico para ver qual é o procedimento. Se eu tenho um falecido que só deixou o imóvel na Bahia e morava em São Paulo, então ele era residente em São Paulo e deixou um imóvel na Bahia, eu tenho que fazer a declaração de ITCMD dele lá na Bahia e não em São Paulo. Então eu preciso entrar lá ver a legislação específica, ver como se recolhe o tributo na Bahia. Aqui em São Paulo, como é feito o recolhimento desse tributo? O recolhimento desse tributo em São Paulo, ele é feito no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. A gente tem lá a parte de ITCMD, então vamos dar uma olhadinha aqui. O ITCMD em São Paulo, entrando no site da Fazenda e indo para a parte de ITCMD, nós temos a hipótese de transmissão causa-mortes, tanto de arrolamento, inventário, quanto a transmissão por escritura pública. Vocês precisam ver qual é a sua hipótese. Estou fazendo um inventário judicial, estou fazendo um arrolamento, estou fazendo a transmissão por escritura pública. Aí você vai selecionar aqui do lado direito, de acordo com a sua opção. O primeiro passo é feito o cadastramento de uma senha. Então aqui a senha e a confirmação da senha, que vão ser utilizadas para o acesso a essa declaração, para eventuais continuidade, né? Você começa num dia, termina no outro, você precisa ter essa senha de acesso, ou eventualmente até para impressão dos documentos atualizados, da guia, das declarações, ou até a retificação dessa declaração. Precisa, aqui ficou data de doação, mas é a data do falecimento, né? E o e-mail, tá? Então aqui com esse preenchimento você vai em prosseguir. E agora você abre efetivamente a sua declaração que você precisa começar a preencher. Então vocês veem aqui no primeiro campo, é preciso fazer a declaração do inventariante. Descrever quem é o inventariante, preencher com as informações do inventariante. Aqui nós estamos falando de um processo judicial. Então, a nomeação do inventariante, os dados completos, nome, se ele é pessoa física, CPF, RG, o CEP do inventariante, né? E todas as outras as informações aqui você precisa colocar. No segundo passo, você vai abrir a aba do procurador. Quem é o procurador? O advogado que está fazendo essa declaração, é o advogado que vai ser responsável por essa declaração, o advogado do processo. Então, também vai preencher aqui com os dados do advogado, com nome, RG, CPF, endereço, telefone, e-mail e tudo mais. Quando estamos falando de um processo judicial de inventário, você tem essa aba aqui relativa a processo. E daí vem algumas perguntas. O processo está sendo realizado no exterior? Resposta: não. Você precisa declarar aqui o número do processo, qual é a vara, o número da vara, a comarca e o foro dessa comarca. Aqui o e-mail do declarante. E aqui muito importante, tá? Essa parte é bem importante. A data do óbito, aí efetivamente vai ver na certidão de óbito qual foi a data do óbito, e a data da protocolização da petição inicial. Por
que é importante essa data da protocolização da petição inicial? É importante porque o inventário ele precisa ser aberto dentro de 60 dias a contar do óbito. E a lei fiscal, a lei de São Paulo, ela estabelece que, caso o inventário não seja aberto dentro do prazo de 60 dias a contar do óbito, você tem uma multa que se aplica ao ITCMD de 10%. Então, se até 60 dias a pessoa não abriu o inventário, se a diferença aqui entre essas duas datas for superior a 60 dias, nós temos uma multa de 10% no ITCMD. Por isso que é importante sempre pedir a abertura do processo de inventário dentro de 60 dias. Tá? Então, aqui a declaração em relação ao processo judicial. Lembrando sempre dessa data específica. Se você conseguiu, de alguma forma, uma autorização do juiz ou uma isenção do juiz para não recolher esse tributo dentro dessa data, vai aparecer um campo específico perguntando se ele vai acusar, né, que já passou o prazo de 60 dias, que a diferença foi maior, vai aparecer um campo falando se você tem ou não tem uma autorização judicial para te isentar desses 10% de impostos. Tá? Então, isso também vai aparecer aqui. Isso nós falamos do processo judicial. Se a gente estiver falando do recolhimento do imposto para um inventário que se processa por escritura pública, muda um pouquinho o cenário ali. Tá? Então, lá na frente, no começo, vocês precisam escolher se é inventário, se é arrolamento ou se é um inventário por escritura pública. Se você coloca inventário por escritura pública, muda um pouquinho aqui em relação a tudo isso. Você tem, olha, ao invés de processo, vai estar escrito cartório. Você precisa declarar qual é o cartório, e pode abreviar se necessário, o estado que ele está sendo processado, o município. Da mesma forma, o e-mail do declarante e a data do óbito. Aqui não tem aquela opção de você falar quando você está processando, quando você pediu a abertura, né, do inventário extrajudicial. Porque o inventário extrajudicial ele é celebrado em um ato único. O que tem que ser feito, tá, para você evitar no extrajudicial o pagamento da multa de 10% se você não consegue concluir o inventário dentro de 60 dias. Se você não concluiu o inventário dentro de 60 dias, pelo menos a declaração de TCMD, você tem que concluir dentro de 60 dias para evitar essa multa de 10% se passou dos 60 dias a partir do óbito. A partir daqui, as duas declarações elas continuam idênticas, tanto do inventário judicial quanto do inventário extrajudicial. O que diferencia aqui é que no inventário judicial você vai precisar declarar os dados do processo, né? Então vai colocar o nome ali do inventariante, o número do processo, onde ele se tramita, qual a vara, o número da vara, a comarca, o e-mail do declarante e a data da protocolização da petição inicial. No cartório, não. No cartório a gente tem que você precisa colocar os dados exclusivamente do cartório e tem que tomar cuidado aqui para ter que concluir a declaração dentro de 60 dias sob pena de multa. Normalmente os cartórios extrajudiciais ajudam com o preenchimento dessa declaração e conferem o preenchimento da declaração. Por quê? Porque a gente viu que o tabelião ele é responsável solidário pelo recolhimento desse tributo. Então, se ele é responsável solidário, ele vai te ajudar a fazer, porque eventual equívoco seu, eventual informação lançada errada, ele pode ser responsabilizado por eventual tributo que não tenha sido recolhido ou tenha sido recolhido de forma adequada. Então, esse é o nosso início aqui em relação à declaração de TCMD, sucessão causa-mortes no estado de São Paulo.